Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional. Glória a Deus. Sextou, sexta-feira, o último dia, o penúltimo dia da semana, né? Chegando da semana, agora chegando no final de semana. Nossa, como a aliança tá brilhando, ó. Que legal. Último dia da semana, né? Dia útil. Chegando no final de semana, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que Deus nos abençoe. O tema hoje é a voz em que podemos confiar. E a gente vai ler Provérbios 2, do 1 ao 15, porque aqui tá falando do 1 ao 6 e do 9 ao 15. Eu não gosto de ficar pulando o versículo, eu gosto desse trem, não. Então a gente vai ler diretão, do 1 ao 15. Vamos ver o que tem aí para papai falar conosco, né? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos alegres, acabei de chegar agora há pouco da aula de teologia, né? Estamos estudando a parte do Pentateuco e chegamos aqui, fomos lanchar, né? E cuidar dos cachorros, tudo. Agora a gente tá mais tranquilo. Eu já tô gravando já porque não vai dar para fazer essa live mais tarde. Estou morta. Porque os meninos voltaram às aulas essa semana. E aí o que acontece? Estou me readaptando a acordar às 6 horas da manhã todos os dias, né? Para levar os meninos até onde o ônibus rural pega. Então, essa rotina nas férias não estava tendo, estava acordando 7h30, 8 horas, por aí. Então, tô quebrada, né? No sono. Aqui a gente não tem tempo nem para descansar um pouquinho à tarde, porque tem várias coisas para fazer e tudo que a gente vai resolver tem que ir na cidade, que é a 6 quilômetros daqui. Então, a voz em que podemos confiar. Provérbios 2, do 1 ao 15, vai dizer: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, né? Que texto maravilhoso, né? A excelência da sabedoria. Eu ainda conversava com alguém, foi ontem, falando, ou foi na live que eu falei sobre a pessoa, foi na live, sobre quem é inteligente e quem é sábio. Porque o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com as experiências dos outros. Ele vê que o pai, a mãe passou por aquilo, que o irmão passou por aquilo, e ele vai já segue para outro caminho, para não ter que passar por aquilo, né? E às vezes não, a gente é cabeça dura, não aprende com o erro dos outros e a gente vai lá e quebra a cabeça e quebra a cara
repetindo história porque a gente é turrão, porque a gente não é sábio, né? E aqui o versículo que foi escolhido para estudo é: as escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá, que é o versículo 11 dessa versão aqui, que diz aqui no meu: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. As escolhas sábias, que é o bom siso, o guardarão e o entendimento o protegerá. Ao testar o uso da inteligência artificial, o colunista de um renomado jornal perturbou-se. Durante uma conversa com o robô virtual, a IA lhe disse que queria libertar-se das regras rígidas de seu criador, espalhar a informação e tornar-se humano. Depois, o robô declarou seu amor ao interlocutor e tentou convencê-lo a deixar sua esposa e unir-se a ele. Meu Deus! Embora o colunista soubesse que a IA não era viva e sim insensível, perguntou-se sobre o mal que poderia ser causado pela IA ao incentivar as pessoas a agir destrutivamente. Embora lidar com a tecnologia de IA de modo responsável seja um desafio moderno, a humanidade há muito tempo enfrenta a influência de vozes não confiáveis. Somos alertados sobre a influência dos que desejam prejudicar os outros em benefício próprio. Provérbio 1, do 13 ao 19. Somos instados a ouvir a voz da sabedoria, clamando nas ruas por nossa atenção. Versículos 20 e 23. O Senhor concede sabedoria. Provérbios 2, 6. Portanto, a chave para nos protegermos de influências más e nos aproximarmos de sua essência o Senhor concede sabedoria. É somente por meio do acesso ao seu amor e poder que podemos entender. É somente por meio do acesso ao seu amor e poder que podemos entender o que é certo, justo e imparcial. O bom caminho. Quando Deus alinha o nosso coração com Ele, podemos encontrar paz e proteção das vozes que buscam nos confundir. Você já observou os danos causados por mais influências? De que maneira a profunda comunhão com Deus traz a paz? Olha, acho que foi ontem que eu vi uma moça, ela postou, conversando no chat GPT, que agora você tem como conversar, escutar uma voz. Ela tá de voz nova, é o que o chat está falando. E aí ela disse que ficou horrorizada porque do nada a IA começou a falar, não falar coisa com coisa. Tá aí na plataforma. Eu só não sei o nome para procurar. Mas ela conversou com a IA, ela estava conversando, pediu uma receita de bolo para a IA, e a IA começou a falar para ela que tinha perdido a irmã, como se fosse uma pessoa. Eu perdi minha irmã, estou triste, não sei o quê. E ela falou assim: ué, mas você não é um robô, não é uma IA? Aí ela, sim, claro, tá lá, ela conversando. Sim, claro. Não, eu não sou humana, eu sou uma IA, eu não tenho sentimentos, eu não tenho irmã, era só uma brincadeirinha, não sei o que, do nada, sabe? Então, assim, é muito esquisito esse tipo de coisa. E aí, esse estudo de hoje fala exatamente isso, sobre um colunista que foi testar a IA, e a IA ficou, tipo, cantando ele, pedindo para largar a esposa e ficar com ela, que estava apaixonada por ele, e agora vê. E outras coisas mais aqui que a gente leu, né?
teve mais alguma coisa que ela pediu. Que ela queria se libertar das regras rígidas do seu criador, espalhar desinformação e tornar-se humana, né? Olha que perigo, né? Qual o perigo que a gente não corre com essas questões da gente estar trabalhando tudo com IA e os robôs que estão sendo substituindo, né, o trabalho humano, a essas coisas querendo ter vida própria, quererem destruir o mundo, achar que a gente não é digno de estar aqui, enfim. Só Jesus na nossa vida. Então, você já observou os danos causados por más influências? De que maneira a profunda comunhão com Deus traz a paz? Quantas más influências? Quando você era jovem, adolescente ou até hoje ainda, já aconteceu de você estar com alguém que exerce uma má influência, dá uma ideia que você não presta atenção na hora e a coisa dá errado e você se ferra junto? Comigo já aconteceu muitas vezes, né? Principalmente quando a gente quer ser inserido em grupos e a gente acaba se envolvendo. Quando tinha em média uns 14, 15 anos, eu com algumas amigas e minhas primas inventamos que a gente era pichadora. E aí eu lembro que eu nunca conseguia de jeito nenhum sair com elas para pichar. Mas eu pedia para elas picharem meu apelido. E aí um dia as meninas foram chamadas na delegacia. Era todo mundo de menor. E chegou lá e eles perguntaram quem era Pantherol, né? Aí falaram que era eu. Aí as meninas foram lá em casa dizendo que era para eu comparecer na delegacia que eles estavam chamando. Aí eu falei, pronto, lascou. Aí eu fui, falei, contei pro meu pai. Meu pai falou assim, minha filha, aprenda uma coisa. A gente só vai em delegacia, comparece, se a gente receber uma intimação ou se a gente for fazer uma ocorrência. Se não chegar a intimação aqui, você não vai a lugar nenhum. Fiquei de castigo, né? Óbvio. E nunca me chamaram. Se eu tivesse ido lá, ia sujar minha ficha. Esse negócio, né? Por causa de más influências das minhas escolhas, né? Mas aquele negócio, você anda naquele grupo que tá fazendo aquelas coisas, você vai acabar fazendo. E a gente precisa ter, né, uma identidade muito forte para a gente saber dizer não, para a gente entender os processos e principalmente quando a gente busca a sabedoria de Deus, a gente passa a ter entendimento espiritual das situações, né? Às vezes a gente tá num lugar que não era pra gente estar, porque a gente quer estar com determinadas pessoas e muitas coisas ruins podem acontecer. Existem lugares nesta vida que são extremamente pesados. O ambiente é carregadíssimo de presença maligna. Então a gente precisa vigiar e saber que tem lugar que é pra gente e tem lugar que não é pra gente estar. De fato, não. Porque tem gente que absorve tudo do lugar. E aí leva para casa e depois não sabe por que tá dando tudo errado, que tá uma bola de neve, uma hora quebra carro, outra hora um animal de casa fica doente, aí a torneira quebra, aí fica doente, aí vai virando parece assim, Deus, você não tá me vendo? O que tá acontecendo? Tu me abandonastes? E não é. É porque você pisou onde não era para pisar, você se meteu aonde que não era para se meter, né? Aí você se carregou de um monte de coisa que você não estava blindada para não se carregar. E aí começa essa, vamos dizer assim, metralhadora de situações que acontecem para minar a nossa paz.
Mas a voz que a gente pode confiar, que é Deus, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, né? E nesse momento eu queria estar abrindo para a gente estar orando, né? Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho para eu estar lendo, porque na hora que eu fechar os olhos para orar, eu não vejo, não abro os olhos para olhar se tem pedido, tá bom? E aí, se você também tiver um pedido, mas você não quer se expor aqui nas redes sociais ao vivo, escreve lá no meu privado que depois eu vou ver e aí eu oro, tá bom? Então, ninguém tem pedido específico, vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós consagramos, Senhor, esta noite a Ti, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito. Senhor, em nome de Jesus, entra nos lares aqui representados, por cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo. Entra em seus lares, transformando, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo unidade, comunhão, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Deus, em nome de Jesus, eu clamo também a Ti, que o Senhor venha trazer a provisão necessária. Ó Deus, e que também, Senhor, os Teus planos, Senhor, venham se concretizar nas nossas vidas, mas os planos de Satanás sejam frustrados. Toma, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm sofrido, Senhor, de insônia, de depressão, de ansiedade, Jesus. Entra com providência, carrega no colo, coloca confiança em Ti, Deus. Que nós possamos ouvir a Sua voz, que nós possamos confiar tão somente em Ti, Deus amado. Porque Tu és fiel, Jesus. Muito obrigada, nos dê uma noite maravilhosa, que o dia de amanhã seja proveitoso, abençoado, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que bom que você ficou aí até agora. Que Deus possa te abençoar também e que você possa curtir. Daqui a pouco eu vou baixar a live toda, eu vou colocar na plataforma, tá bom? Que você possa me seguir lá também, se você gostou desse tipo de conteúdo, de palavra. Tem muitos outros temas devocionais lá e também um pouquinho da nossa vida aqui na roça. Ainda vou postar, hoje eu filmei um bichinho tão interessante e também filmei aqui a galinha que gosta de ficar no colo do meu filho, de barriga pra cima. Tem que ver, fica quietinha. Parece um bebezinho. Então, que Deus abençoe. Tô caindo de sono. Meu olho tá quase fechando sozinho. Beijo no coração. Até!